Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo. Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Hoje nós vamos falar sobre um dos casamentos mais famosos da monarquia inglesa, o do rei Henrique VIII com Ana Bolena. Mas antes de conhecer nosso entrevistado e nossa trilha sonora de hoje, vamos ouvir um resuminho dessa história? A história de hoje em 1 minuto. Em 1527, o rei inglês Henrique VIII pediu a anulação do casamento com a rainha Catarina de Aragão. O motivo? O casal havia tido uma única filha e Henrique insistia em ter um homem como herdeiro. Ao longo da vida, Catarina teve vários abortos, já passava dos 40 anos e as chances de gerar um menino ficavam cada vez menores. Numa época em que as mulheres eram mal vistas no trono e eram culpadas por qualquer problema na gravidez, o rei decidiu se livrar da esposa. Enquanto isso, uma jovem muito sedutora e ambiciosa chamada Ana Bolena despertava a paixão de Henrique VIII. Para conseguir se casar novamente, Henrique rompeu com a Igreja Católica e a anulação do casamento ocorreu em 1533. Ana Bolena tornou-se então a nova rainha da Inglaterra. Mas, por brincadeira do destino, também só gerou uma menina e, por isso, pagou muito caro. Acusada de adultério, foi condenada à morte. No entanto, foi a filha dela, Elizabeth, uma das rainhas mais longevas da Inglaterra. Permaneceu no trono por 44 anos. E para falar sobre o rei Henrique VIII e a rainha Ana Bolena, eu converso agora com o historiador Renato Drummond Neto, autor do livro Rainhas Trágicas. Renato, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do Na Trilha da História. Eu que agradeço, para mim é um prazer imenso. Renato, antes de falar sobre Ana Bolena e o Henrique VIII, eu queria falar um pouco sobre o seu livro e o site que você mantém, né? Sobre quais rainhas que você fala? O Rainhas Trágicas, ele foi fundado por mim no ano de 2012, enquanto eu ainda era aluno de graduação do curso de História da Universidade Estadual de Santa Cruz. Na graduação, eu já vinha desenvolvendo uma pesquisa sobre a história das mulheres na realeza brasileira e europeia, então eu criei esse site como um espaço para divulgar a outras pessoas interessadas o que eu andava pesquisando, especificamente a Ana Bolena, porque as pessoas geralmente têm uma imagem um pouco deturpada dela. Eu me lembro que a primeira vez que eu escutei falar do nome de Ana Bolena, ou pelo menos o que eu me lembro, né, a lembrança mais antiga que eu tenho, eu era aluno do ensino médio e a professora, ela dizia que o rei Henrique VIII havia rompido com a Igreja Católica para se casar com Ana Bolena, que era uma concubina. Foi assim que se referiram a ela, então guardei comigo aquela imagem. Então depois, quando eu entrei na graduação, que comecei a pesquisar um pouco mais a história, eu percebi que aquela Ana Bolena era uma pessoa totalmente diferente da outra personagem que eu acreditava conhecer. Então, eu decidi tomá-la como objeto de estudo do meu trabalho de conclusão de curso de História e fundei o Rainhas Trágicas para falar de outras personalidades que, assim como Ana Bolena, foram estereotipadas pela história, principalmente por uma visão machista, misógina da trajetória delas. E aí eu posso incluir a Maria Antonieta também, que é outra grande personagem que eu falo muito. Na França, né? Rainha Maria Antonieta na França. Eu falo muito também da Carlota Joaquina. Carlota Joaquina, que foi nossa rainha também, né? Rainha Portuguesa. De Portugal, rainha do Brasil. Bacana, Renato. Vamos falar então sobre o nosso tema de hoje? Vamos. Para começar nosso papo, eu queria que você apresentasse para o nosso ouvinte o rei inglês Henrique VIII. Como é que a gente poderia caracterizar a personalidade dele? Olha, veja bem, o Henrique VIII, acredito que ele seja um dos reis mais populares da Inglaterra. E populares por causa da imagem também um pouco confusa que as pessoas têm dele, como aquele rei obeso, assassino de esposas, aquele rei tirano. Já ouvi alguns estereótipos dele, como Nero inglês, o rei Barba Azul. Mas Henrique VIII, na época que ele sobe ao trono, ele era um monarca extremamente popular, ele era jovem, ainda não tinha 18 anos completos. Ele era muito alto, ou seja, ele tinha aproximadamente 1,90 m de altura, o que era uma altura muito elevada para o período que ele viveu. Os cronistas, os embaixadores que conheceram Henrique VIII na época dele, de vida, diziam que ele era uma cabeça mais alta que todos os cortesãos ali da corte. E ele tinha um porte atlético, cabelos louro avermelhados, olhos azuis, então era o tipo de homem que poderia encantar facilmente
qualquer mulher, e ele tinha aquela vontade de guerra, vontade de batalhar, de conquistar a parte da França que uma vez havia sido posse da Inglaterra, nos períodos ali de conquista do rei Henrique V. Então ele era um monarca muito popular, mas o problema do Henrique VIII é que à medida que ele foi envelhecendo e ele não foi conseguindo dar a coroa um herdeiro do sexo masculino, isso numa época que o governo feminino era bastante desacreditado. A monarca que a gente tinha, o melhor exemplo de monarca do sexo feminino que nós tínhamos governando naquele período era Isabel de Castela, mãe da Catarina de Aragão, que foi a primeira esposa de Henrique VIII, mas na Inglaterra nunca havia acontecido de uma mulher governar. Então, acreditava-se que deveria ser um homem. Então, essa busca do Henrique VIII por um sucessor do sexo masculino, em aumentar o poder da coroa em detrimento da igreja, foi que acabou transformando um pouco o caráter dele. E já que você falou da rainha Catarina de Aragão, vamos falar um pouco sobre ela. Como é que foi o casamento com Henrique VIII? Na verdade, houve um casamento anterior com o irmão dele, né? Veja bem, Catarina de Aragão, como eu falei anteriormente, ela era filha do casal de reis mais poderosos da cristandade, Isabel de Castela e Fernando de Aragão. E tanto Catarina quanto as suas irmãs, elas receberam uma educação bastante elevada para o nível das outras princesas europeias. A Isabel de Castela, ela queria que suas filhas fossem as princesas mais educadas da Europa. Então, se casar com a infanta de Espanha naquele período traria muito prestígio para qualquer reino. Então, há um tratado, uma negociação de casamento entre a princesa Catarina de Aragão com o príncipe Arthur de Gales, que era filho do rei Henrique VII da Inglaterra. E o rei Henrique VII, ele foi o vencedor ali na Guerra das Duas Rosas. Quando ele sobe o trono, ele funda uma nova dinastia, a dinastia dos Tudor, e ele passa então a negociar o casamento com essa princesa europeia para firmar então uma aliança poderosa com os reis de Aragão e Castela. Então, a Catarina de Aragão, no ano de 1501, ela vai para a Inglaterra para se casar com esse príncipe Arthur. O casamento ele dura pouco mais de 6 meses, o Arthur acaba morrendo no ano de 1502, e aí é uma especulação. Teria o casamento sido consumado ou não? Porque se tivesse sido consumado... Aí precisaria, então, de uma autorização papal permitindo que o casamento de Catarina de Aragão com Henrique VIII, que era o irmão do príncipe Arthur, fosse validado. Então houve essa bula papal que foi emitida, mas com base na declaração de Catarina de que ela era virgem, de que o casamento não havia sido consumado. Digamos que a bula papal foi, assim, um reforço, assim. De qualquer maneira, se tivesse sido, já tem a bula papal aqui para resolver o problema. Era um documento, assim, que ele não era tão comum de ser emitido, mas no caso da realeza não haveria muitas complicações, porque o quarto Conselho de Latrão, ele havia proibido o casamento de parentes até o 4º grau de consanguinidade. Então, Catarina de Aragão, pelo casamento dela com Arthur, ela seria, então, irmã do Henrique VIII por casamento. Então, para que aquele casamento de Catarina de Aragão com Henrique VIII, que seria, então, um casamento de 1º grau, fosse autorizado, precisava do reconhecimento papal. Então, Fernando de Aragão conseguiu esse reconhecimento com base na declaração de Catarina de que ela era virgem. Certo, aí conseguiu, eles se casaram. Sim. E ao longo da vida conjugal deles, eles tiveram uma filha, né, que foi a Maria. Sim, foi a Maria que se tornou a primeira rainha reinante da Inglaterra. Certo, perfeito. Renato, vou dar uma paradinha na nossa entrevista para apresentar a nossa trilha sonora de hoje. Okay. Neste episódio, nós vamos ouvir músicas do álbum The Ballad of Anne Boleyn, a balada de Ana Bolena em português. Esse disco foi composto pela escocesa Carly Ann Reynolds, em homenagem à nossa personagem de hoje. A primeira música que a gente vai ouvir é Born to Be Your Queen, nascida para ser sua rainha em português. Vamos ouvir. Make me your wife, your one and only. I'll give you everything you need. I'll give you sons, I'll give you glory. For I was born to be your queen. When they refuse and they oppose you, remember God is in your ear. You are the king and you must tell them true, that I was born to be your queen.
everything you need. I'll give you sons, I'll give you glory, for I was born to be your queen. Oh, watch me rise, I'm never coming down. In time they'll love and honor me. I'll prove them wrong and I will earn my crown. For I was born to be your queen. So ring the bells this coronation day. Just wait and see what I can be. The history books will celebrate my name. Oh, Anne Boleyn, England's queen. Nós ouvimos Born to be Your Queen, nascida para ser sua rainha em português, da escocesa Carlene. Essa cantora fez um disco todinho dedicado à rainha inglesa Ana Bolena, e esse álbum é a nossa trilha sonora para o papo com o historiador Renato Drummond Neto, autor do livro e do site Rainhas Trágicas. Na Trilha da História. No episódio de hoje, Ana Bolena e Henrique VIII. Renato, a gente estava falando agora há pouco sobre o Henrique VIII e sobre a Catarina de Aragão, mas nosso assunto principal é a Ana Bolena. Sim. Quando que ela aparece na vida do rei Henrique VIII? Ana Bolena, a partir do ano de 1513, ela sai da Inglaterra e vai ter uma educação mais formal no continente europeu, primeiro na corte da arquiduquesa Margarida da Áustria, nos Países Baixos, e depois na corte da França. E ela passa cerca de 10 anos ali, né, aproximadamente. Quando ela retorna para a Inglaterra, ela foi descrita como mais francesa do que inglesa. Então, ela tinha um comportamento que chamava a atenção. Mais sedutora, digamos assim? Veja bem, ela não se enquadrava no padrão da mulher tradicional inglesa. Mas o que isso quer dizer? Ela aprendeu na corte francesa o jogo do amor cortês, então ela flertava com os rapazes, né? E o Eric Ives, que é o principal biógrafo dela, ele dizia que Ana Bolena irradiava sexo, então ela era muito sedutora. Uhum. E o interessante é porque, pelas características físicas dela, ela não seria considerada uma mulher bonita para a época. Como é que ela era? Veja bem, o padrão de beleza na Renascença valorizava mulheres de pele alva, olhos azuis, cabelos claros, então um tom de loiro, um tom de ruivo. E Ana Bolena, ela era morena, então ela tinha cabelos negros que desciam as costas dela como uma cascata. Ela tinha uma pele um tom meio azeitonado. Os embaixadores venezianos diziam que ela tinha uma compleição escura. Então, os olhos dela eram negros, bem chamativos, né? Então, mesmo os principais detratores de Ana Bolena eram unânimes em descrever a beleza dos olhos dela. Há inclusive até uma lenda posterior da Ana Bolena, que dizia que ela tinha uma evidência de um sexto dedo na mão, uma verruga que lhe segurava o rosto, que poderia ser considerado uma marca de bruxaria no corpo dela, mas isso são relatos posteriores. Não sobreviveu nenhuma característica contemporânea da Ana Bolena descrevendo que ela tinha esses detalhes físicos. Perfeito. E como é que ela seduz o Henrique VIII? Como é que é esse contato entre os dois? Olha, eu acho que sedução não seria a palavra um tanto quanto correta. Mais apropriada. Mais apropriada. Porque o Henrique VIII, ele teve algumas amantes, né, passando alguns anos do casamento com Catarina de Aragão, entre elas Maria Bolena, acredita-se, né, que foi irmã de Ana, e o relacionamento dele com Maria Bolena, os biógrafos, eles discordam um pouco nesse aspecto, mas é possível dizer que ele teria durado até o ano de 1525, 1526 no máximo. No ano seguinte, o rei ele já começa a se interessar por Ana. Uhum. Ninguém sabe ao certo como foi que começou esse relacionamento entre eles. Quando Ana ela volta para a Inglaterra, ela se envolve num pequeno escândalo com o herdeiro Henry Percy, do Duque de Northumberland, e o arranjo entre os dois é desfeito, porque o cara era um membro da nobreza ali do norte. Eles tinham mais ou menos um arranjo de casamento. E Ana Bolena era filha de um cavaleiro, né, de uma família em ascensão, então ela era socialmente inferior a esse rapaz. Então, a união é desfeita, Ana Bolena ela fica um tempo recluída em casa, banida,
no castelo de Hever, acredito-se, né, mesmo esse detalhe um pouco confuso, e depois ela retorna para a corte inglesa em 1526. Em 1527, que é quando começa a se discutir a anulação do casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão, ele já tinha em mente uma união com Ana Bolena e o que me oferece certeza disso são as cartas que ele trocou com ela ao longo aí do relacionamento. E o que dizem essas cartas? Eram cartas de amor, né? As respostas de Ana não sobreviveram. Possivelmente elas foram destruídas pelo Henrique VIII. Nós temos as cartas do Henrique VIII para Ana, que misteriosamente foram parar nos arquivos do Vaticano. Então, numa das cartas, ele diz o seguinte: revolvendo no meu pensamento o conteúdo das vossas últimas cartas, eu me acho nos tormentos mais dolorosos, não sabendo se elas me são desfavoráveis, como compreendo em muitos pontos, ou favoráveis, como me parece em alguns outros. Eu vos suplico agora, com mais intenso ardor, que me façais conhecer inteiramente as vossas intenções pelo que respeita ao amor entre nós dois. Então, o Henrique VIII, ele tinha um plano de transformar Ana Bolena em amante dele. Ele, inclusive, oferece para ela o posto de amante titular, que era inédito na Inglaterra. Quando a gente fala nas amantes titulares, eu vou lembrar aqui das grandes cortesãs da história, principalmente as da França, Madame de Pompadour, Madame de Maintenon, Montespan, entre outras. Na Inglaterra não havia essa posição de amante titular e Henrique VIII oferece para Ana. E ela recusa essa posição de amante titular. Na qualidade de súdita, ela não podia simplesmente barrar o rei ou impedir que ele a visitasse. Mas ela também não queria se comprometer, inclusive ao futuro casamento, se tornando amante de Henrique. Porque se ela se tornasse amante, para ela se casar depois seria mais complicado, um pouco mais complicado. E aí foi com isso que ela foi segurando o Henrique VIII e ele foi percebendo que deveria transformá-la em rainha para tê-la ao lado, de fato? Foi isso? Não, assim, Ana Bolena ela não foi o pivô do processo de separação de Henrique VIII. O principal motivo foi a necessidade de um sucessor do sexo masculino para o trono, e havia também alguns abusos do clero inglês, do clero católico na Inglaterra, o acúmulo de terras e o acúmulo de bens ali, e a coroa inglesa ela estava precisando de dinheiro. Então, Ana Bolena ela aparece justamente nesse momento, mas eu poderia até conjecturar e dizer para você aqui que se ela não tivesse aparecido nessa história, o Henrique VIII certamente teria se casado com outra pessoa. Teria dado outro jeito de ter uma herdeira do sexo masculino. O cardeal Wolsey, que era chanceler do Henrique VIII, ele estava tentando negociar um casamento para ele com a princesa francesa, para unir as duas coroas em matrimônio, assim como o casamento dele com a Catarina de Aragão havia unido a coroa inglesa com a coroa de Aragão e Castela. Então ela como se ela aparecesse no local certo, na hora certa, mais ou menos por aí? É, mais ou menos isso. Tá certo, Renato. Vamos usar mais uma música da nossa trilha sonora de hoje? Lembrando que neste episódio nós estamos conhecendo o álbum The Ballad of Anne Boleyn, a balada de Ana Bolena em português, todo inspirado na história de Ana Bolena. E a música que a gente vai ouvir agora se chama I Will Be No Mistress. Eu não serei sua amante, em português, que a gente estava falando agora, né, Renato? Sim. Pois é, vamos ouvi-la na voz da escocesa Carly Ann Reynolds. Expect me
wedding ring. I will be no mistress. 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 Esta foi I Will Be No Mistress. Eu Não Serei Sua Amante em português, da escocesa Carly Ann Reynolds. Hoje nosso papo é com o historiador Renato Drummond Neto, autor do livro e do site Rainhas Trágicas. Na Trilha da História. No episódio de hoje, Ana Bolena e Henrique VIII. Renato, bom, como é que foi essa questão do casamento do Henrique VIII com a Ana Bolena? Qual foi a solução encontrada? E como é que foi para ele desfazer o casamento com a Catarina de Aragão? Olha, não foi um processo nada fácil. A princípio tentou-se uma solução amistosa. Se Catarina de Aragão ela aceitasse se recolher para um convento, então ela deixaria Henrique VIII livre para se casar novamente. Mas ela disse que a vida no convento não era para ela, que ela nasceu para ser rainha da Inglaterra. E aí você vai colocar outra série de questões políticas, porque Catarina de Aragão ela era tia do homem mais poderoso da Europa, que era o imperador Carlos V da Alemanha e I da Espanha. O mesmo imperador cujas tropas haviam saqueado Roma, então o Papa ele fica refém de Carlos V e praticamente impossibilitado de dar esse reconhecimento da anulação do casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão. Há, inclusive, um tribunal no ano de 1529 na Inglaterra para julgar a validade desse matrimônio e a Catarina de Aragão ela faz uma defesa bem efervescente de sua posição, de seu casamento, e ela era uma rainha muito querida pelos ingleses, né? Então, era uma rival difícil para Ana Bolena. Então, nesse julgamento do caso do rei, ela faz uma defesa muito eloquente do caso dela. Mas, porque ele está acusando ela de não ter sido virgem na época do casamento. Na verdade, havia no texto bíblico uma passagem do livro Levítico que dizia que um homem que se casasse com a esposa de seu irmão estaria cometendo pecado e que não sobrariam filhos saudáveis dessa união. Então ele toma esse texto bíblico do Levítico como base para sua argumentação da invalidade desse casamento e vai dizer que o Papa ele não teria então autoridade para emitir uma bula autorizando aquele casamento dele com Catarina de Aragão. Então, décadas depois do casamento, Henrique VIII se diz ali arrependido e preocupado, né, assim, com essa questão de consciência, né, a desculpa que ele arranja para tentar anular esse casamento, casar novamente e ter um herdeiro do sexo masculino. É isso, né, Renato, no final das contas. E no final das contas, ele consegue essa anulação, demora um pouco mais, né, ela faz essa defesa e tal, mas ela consegue essa anulação e ele casa com a Ana Bolena logo depois, ou é durante, teve um casamento secreto, como é que foi isso? Olha, a Igreja Católica nunca reconheceu a anulação do primeiro casamento de Henrique VIII. Inclusive, no ano de 1534, quando o Papa Paulo III assumiu o lugar do Papa Clemente VII, ele emite uma bula reconhecendo a validade daquele casamento. Mas o que Henrique VIII faz? Ele nomeia o novo arcebispo da Cantuária, o Thomas Cremer. Esse Thomas Cremer ele escreve uma tese gigantesca defendendo a invalidade do casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão. E pouco depois que esse casamento é declarado inválido pelo clero inglês, o casamento do Henrique com a Ana Bolena é reconhecido. Eles se casaram secretamente em janeiro de 1533 e Ana Bolena já estava grávida na época. Então foi nesse contexto que foi criada a Igreja da Inglaterra, né? A Igreja Anglicana. Alguns anos depois ali, com a passagem do ato de supremacia, onde todos os súditos deveriam reconhecer a supremacia de Henrique VIII sobre o clero inglês como defensor da fé e a legalidade da sucessão dos herdeiros dele com a Ana Bolena. Então ele se torna o chefe da Igreja da Inglaterra. E como é que foi o casamento, esses primeiros momentos do casamento do Henrique VIII com a Ana Bolena? Então, Ana Bolena, ela foi coroada, né? De todas as esposas de Henrique VIII, as únicas que tiveram a cerimônia de coroação
foi a Catarina de Aragão e a Ana Bolena, então a expectativa de que ela tivesse um filho era muito grande. Os astrólogos diziam que o bebê que ela carregava no ventre era uma criança do sexo masculino. E o Henrique VIII, ele cobre a esposa de toda a atenção, né, acreditando que no ventre dela estava o tão sonhado herdeiro da coroa inglesa. Mas não foi bem assim, né? Não foi. Então, em agosto, Ana Bolena, como era comum entre as mulheres, ela fica no seu período de reclusão, então ela fica com algumas damas fechada em um quarto até que o bebê nascesse. Separei, inclusive, uma citação da historiadora Antônia Fraser, que é autora do livro As Seis Mulheres de Henrique VIII, publicado aqui no Brasil pela editora Record, então vai uma dica de leitura bem interessante sobre o tema. Então ela diz: de acordo com o costume, a rainha Ana recolheu-se aos seus aposentos com antecedência para aguardar o nascimento do filho homem. O precedente era extremamente importante naqueles casos, muito embora tivesse havido uma mudança de rainha. Então mudou-se de rainha da Catarina para Ana. E o que tinha acontecido com a Catarina? Ela permanecia ainda na Inglaterra, banida da corte, vagando de casa em casa, e a população se apiedava muito dessa situação dela. Então, no dia 7 de setembro de 1533, Ana finalmente ela deu à luz um herdeiro para a coroa, mas não era o tão esperado menino que apaziguaria o reino da Inglaterra, e sim uma linda garotinha que recebeu o nome de Elizabeth em homenagem à mãe do rei e em homenagem à mãe da própria Ana, que se chamava Elizabeth também. E como é que foi a reação do Henrique VIII a essa menina? Olha, muitas pessoas dizem que o rei ele ficou com raiva, com ressentimento, saber da notícia, que teria culpado a Ana por isso, né? Então, entretanto, Elizabeth era perfeitamente saudável. Se uma criança saudável nasceu logo no primeiro ano de casamento, ali dos dois, então era um sinal de que outras crianças saudáveis se seguiriam àquela. Então ela seria capaz de ter outros filhos, né? Mas Isso. não foi o que aconteceu, né, Renato? Não. Veja bem, Ana, ela passou alguns anos vivendo em constante tensão. Essa pressão que ela tinha de produzir um herdeiro do sexo masculino para a coroa acabou consumindo muito da vitalidade dela. É possível que no ano de 1534 ela tenha sofrido um aborto e depois novamente no ano de 1536. Então, ela não conseguiu gerar outros filhos, nem meninos, nem meninas. Não, dizem que o aborto que ela sofreu no ano de 1536 foi de um feto de 3 meses do sexo masculino. E enquanto isso, Henrique VIII foi tendo outras amantes. Sim, ele teve, inclusive, um caso com uma das primas de Ana, né? E no final de 1535, início de 1536, ele começa a se interessar por uma jovem cortesã também, a Jane Seymour, que viria a se tornar a terceira esposa dele, mas ele não teve nenhuma relação sexual com a Jane até a queda de Ana Bolena. Certo. Renato, vamos ouvir mais uma música da nossa trilha de hoje? Daqui a pouco a gente continua nosso papo. Agora é a vez de Elizabeth Lullaby, canção de ninar de Elizabeth em português, que é em homenagem a Elizabeth, filha de Ana Bolena, a gente estava falando agora. Mais uma vez, a composição é de Carly Ann Reynolds. Sapphire blue, pale skin like the moon, with a crown of fire and gold. You will be loved, this I know to be true, my sweet little baby girl. They'll travel so far to revere and admire the princess of fire and gold. For you will be loved, you will rouse and inspire my beautiful flame-headed girl.
you grow strong, see the light you become, with a mane of fire and gold. Oh, you will be loved, and I'll be so proud, my beautiful flame-headed girl. And when the night comes, you will rise like the sun, my daughter of fire and gold. And you will be loved as you shine from above, my beautiful flame-headed girl. Esta foi Elizabeth Lullaby, canção de ninar de Elizabeth em português. Para você que passou a nos acompanhar agora, este é o Na Trilha da História. E hoje nosso entrevistado é o historiador Renato Drummond Neto, autor do livro e do site Rainhas Trágicas. Na Trilha da História. No episódio de hoje, Ana Bolena e Henrique VIII. Renato, a gente estava falando sobre a Ana Bolena, o casamento dela. Algo que eu esqueci de lembrar é que nesse contexto do início do século XVI é o contexto da Reforma Protestante também, né? E como é que isso também chegou a interferir nesse momento também, de escolha do Henrique VIII de romper os laços com a Igreja Católica e se casar novamente? Olha, tem alguns autores que acreditam que Ana Bolena ela foi introduzindo o Henrique VIII nos textos sobre a Reforma Protestante, especialmente do William Tyndale, né? Em livros como A Obediência do Homem Cristão, que falava que os súditos deveriam ser obediência primeiro ao rei, depois à igreja. Mas é possível que nem a Ana Bolena, nem o próprio Henrique VIII fossem protestantes no sentido de contrário à fé católica, e sim católicos reformados. O que eles queriam era uma reforma do dogma católico. E a Ana Bolena ela passa a patrocinar muitos eruditos, inclusive patrocina também a tradução da Bíblia para a língua vernacular, o que é muito interessante. Porque antes as pessoas tinham que ler tudo em latim. Antes a Bíblia era em latim. Então, quando a Bíblia é traduzida para o vernacular, então toda pessoa que poderia ler... Poderia ler em inglês mesmo. Sim. Uhum. A postura da Ana Bolena como rainha da Inglaterra, ela vai procurar, então, seguir o exemplo da própria Catarina de Aragão e das outras rainhas que ela teve contato, como a rainha Cláudia da França, que foi a primeira esposa do rei Francisco I, da própria arquiduquesa Margarida, então de Maria Tudor, que era irmã do Henrique VIII, que foi rainha da França também por um breve momento. Só que a diferença era o seguinte, que a Ana Bolena ela não foi educada para ser rainha. A Catarina de Aragão foi. Eu falei logo no começo aqui da nossa conversa que a Catarina, ela teve todo um preparo, né? A mãe da Catarina, a rainha Isabel de Castela, se preocupou com isso. A Ana Bolena, ela teve uma educação para ser uma mulher da corte. Uhum. Então, quando ela assume esse papel de rainha, ela fica um pouco perdida. E as atitudes dela vão dar margem para que as pessoas façam certas especulações sobre a sua vida privada. Cria-se, então, um espaço propício para, sim, cogitar a hipótese de que ela poderia manter algum tipo de relacionamento com outro homem às costas do rei.
E aí, nesse caso, é o jogo do amor cortês, né, que consistia em declarações de um cavaleiro a uma dama e as recusas dessa dama. Então, era um jogo um pouco inocente, né, um jogo que era praticado na corte inglesa, inclusive pelo próprio Henrique VIII, mas que para Ana ele vai ser um pouco perigoso. Então foi isso que aconteceu no final das contas? Ela não conseguiu dar um herdeiro do sexo masculino? Ela não consegue dar um herdeiro do sexo masculino para o rei Henrique VIII, e para piorar a situação dela, em janeiro de 1536 morre Catarina de Aragão. Algumas teorias elas dizem que, enquanto Catarina de Aragão vivesse, Henrique VIII não ousaria se separar de Ana Bolena e contrair um outro casamento, porque aí teriam 3 rainhas na Inglaterra. Então, quando Catarina de Aragão morre, Ana Bolena ela perde um escudo precioso. E por que considerou, então, essencial se livrar de Ana Bolena? A resposta está no próprio comportamento de Catarina. Quando se cogitou a possibilidade, quando se levou para ela o caso do rei, o grande caso do rei, como era chamado, ela se recusou a aceitar a anulação do casamento. Então ela tinha o apoio de Carlos V nas costas dela, ela tinha o apoio do povo, e ela era uma inimiga em potencial para Henrique VIII. Ele mesmo tinha medo de que ela vestisse a armadura, montasse no cavalo e conquistasse a coroa inglesa, como a mãe dela, Isabela, havia feito na Espanha. Ele não daria a mesma oportunidade para Ana. Diferente de Catarina de Aragão, Ana não tinha aliados políticos poderosos do lado dela. E aí, o que foi feito? Várias histórias surgiram da Ana traindo o rei Henrique VIII com vários homens, foi isso? Então, o rei Henrique VIII, ele vai incumbir o secretário dele, Thomas Cromwell, para investigar a vida de Ana Bolena. Então, ele vai fazer ali alguns interrogatórios com a criadagem de Ana, especialmente com o tocador de alaúde dela, o Mark Smeaton, que era um plebeu, né, que acabou servindo a rainha, e não se sabe sob quais circunstâncias. Muitos dizem que possivelmente através de tortura. Mark Smeaton afirmou que ele tinha um envolvimento sexual com Ana Bolena e ainda indicou o nome de outros cortesãos. E a história do irmão dela, que ela teria se envolvido com o irmão dela para tentar dar um herdeiro para o rei? Essa declaração de que... é o George, né? O George, o Visconde de Rochefort. Essa declaração veio da esposa do George. Da cunhada, então, da Ana Bolena, da cunhada, né? Da Ana Bolena, e era uma declaração que ninguém acreditava muito, né? E mesmo no julgamento de George Bolena, as pessoas acreditavam que ele sairia dali e não seria punido. Mas não foi o que aconteceu. Não, né? Não. Então, no relatório estabelecido pelo Thomas Cromwell, o que foi que ele disse? Que Ana tivera procedimento licencioso fazia já 4 ou 3 anos. Um mês apenas depois do nascimento de Isabel, era acusada de infidelidade com Henry Norris. Dizia-se que enganara Henrique com Brereton a 16 de novembro, de novo com Norris a dia 19 e ainda com Brereton a 8 de dezembro de 1533. Então, ele consegue ainda incluir as datas em que Ana Bolena teria mantido relação sexual com outro homem. Só que me parece que o Henrique VIII ele não ponderou direito essas informações que estavam sendo passadas a ele pelo secretário e acabou catando tudo aquilo ali como verdadeiro. E o próprio Henrique Ives, que é o principal biógrafo de Ana Bolena, ele diz que 3/4 daquelas alegações elas poderiam ser facilmente refutadas e que em quase todas aquelas ocasiões Ana estava com pessoas diferentes do que estava sendo descrito ali naquele relatório. E o que você acha? Por tudo que você já leu, já estudou sobre o assunto, você acha que Ana Bolena teria traído realmente Henrique VIII? Tem como saber? É quase assim uma unanimidade entre todos os biógrafos, inclusive na minha opinião, que Ana Bolena ela não traiu Henrique VIII. Então realmente teria sido toda uma farsa para se livrar dela. Então, quando houve esse inquérito aí, a situação da Ana ficou bem complicada. Então você tem ali o cara, o Mark Smeaton, reconhecendo o adultério com Ana Bolena. Os outros que foram acusados, todos eles negaram, né? É importante ressaltar isso. A própria Ana Bolena negou, mas na necessidade do Henrique VIII de se livrar daquela esposa e de se casar de novo, ele já era um homem que naquela época ele estava com 45 anos, então era um pouco urgente, né, a produção de um herdeiro do sexo masculino. Então ele tinha uma noiva em potencial, que era Jane Seymour, e precisava se livrar de Ana Bolena. A diferença é que ele não daria para Ana a mesma oportunidade que deu para Catarina de Aragão. E aí a gente vai ver o que vai acontecer no próximo bloco, Renato. Vamos ouvir mais uma música enquanto isso? Lembrando que hoje nós estamos ouvindo composições da escocesa Carly Ann Reynolds, inspiradas na vida de Ana Bolena. E a próxima música é To God I Commend My Soul. Para Deus eu entrego minha alma, em português. Vamos conferir.
Was I not good? Was I not true? Did I not give you all I could? I bore you sons, born in blood. You can't blame me. What pleases God? You call me witch. You speak of sin. But it is you who is foul within. And all that love has turned to rust upon the blade that cuts through us. And when my battles weak their rest, will you pluck my weeping head? Or will you love me till the end? Your only wind blows. Oh Lord, have mercy on me. To God I commend my soul. Esta foi To God I Commend My Soul, na voz de Carly Ann Reynolds, responsável pela nossa trilha sonora do programa de hoje. Neste episódio, o nosso entrevistado é o historiador Renato Drummond Neto, autor do livro e do site Rainhas Trágicas. Na Trilha da História. No episódio de hoje, Ana Bolena e Henrique VIII. Renato, a gente ouviu agora essa música To God I Commend My Soul, né? Para Deus eu entrego minha alma, justamente para falar desse final trágico da vida de Ana Bolena, que foi condenada à morte por Henrique VIII, né?
O julgamento de Ana e do irmão dela, George, aconteceu no dia 15 de maio de 1536, no Grande Salão da Torre de Londres. Ela pareceu muito corajosa, muito orgulhosa. Então se dirigiu aos pares do reino, que eram chefiados pelo tio da Ana, que era o Duque de Norfolk, e um dos homens que estavam envolvidos ali na ascensão dela ao posto de rainha da Inglaterra. E entre eles estava o próprio Henry Percy, que e Ana tiveram uma apaixonitezinha na juventude. Então, apesar dela ter feito ali aquela defesa brilhante dela, na qual alegava sua inocência diante de todos aqueles crimes que atacavam mais a fidelidade conjugal dela do que qualquer outra coisa, ela foi considerada culpada e sentenciada a morrer decapitada ou queimada na fogueira conforme a vontade do rei. O rei Henrique VIII então decide dar para Ana uma morte que poderia ser considerada para a época misericordiosa, que seria a morte por decapitação, que era o tipo de execução reservada às pessoas da nobreza. Só que para Ana foi encomendado um espadachim de francês. Então, era um tipo de execução o mais humano, entre aspas, porque a espada separaria a cabeça dela do corpo em apenas um golpe, diferente do machado, que havia algumas ocasiões, alguns relatos horríveis, de que precisaram dar 2 ou 3 machadadas até executar a pessoa. Uma tortura, né? Então era algo que seria uma morte mais rápida, né? Sim. E é uma morte pública, né? As pessoas assistiam. É assim. Agora, no caso da Ana, foi interessante porque haviam poucas testemunhas presentes ali na execução dela. Então, assim, aconteceu numa manhã de sexta-feira, dia 19, então ela estava vestindo, toda paramentada como rainha da Inglaterra, vestindo um manto de arminho sobre uma túnica, um vestido de damasco escuro e uma anágua vermelha. Isso no dia 19 de maio, né? De 1536, quando Ana Bolena morreu. Renato, muitos filmes, muitas séries já foram feitas, né? Relacionadas à história dos Tudors ou da Ana Bolena. Sim. Tem uma série bem famosa que é os Tudors, né? Tem até no Netflix. Tem um filme também que fala sobre a Ana Bolena e a irmã dela, a outra, né? Se eu não me engano. Tem alguma série, algum filme que você recomenda para o ouvinte assistir? Olha, dos filmes que eu vou falar aqui pra vocês. Eu sou apaixonado pelo filme A Outra, então foi um dos filmes que me fez gostar da história de Ana Bolena, mas factualmente, falando aqui, não é muito fiel à história, não. Eu poderia dizer que A Outra é quase uma adaptação da adaptação, porque é baseado no romance da romancista inglesa Philippa Gregory, a irmã de Ana Bolena. Ele distorce muito os acontecimentos, mas as atuações são impecáveis, o figurino está esplêndido, os cenários estão lindos também. É um dos filmes que eu mais gosto. Gosto muito também da série The Tudors. Gosto do filme Ana dos Mil Dias, né, que é um filme da década de 60, né, então acho que não é todo mundo que vai ter paciência para assistir esse filme. E tem uma série em 4 capítulos, baseada no romance da Hilary Mantel, Wolf Hall, que traz até aquela atriz que está interpretando Elizabeth II agora na série The Crown. Mas é uma série muito boa. Há quem diga que aquela ali foi a representação de Ana mais fidedigna que já fizeram. Agora, assim, a Ana da ficção é uma Ana bem diferente da Ana da história. Então, é interessante para o leitor, para o ouvinte, para o telespectador conhecer essas duas Anas e fazer as comparações. Tá certo. Só pra gente fechar o programa, Renato, pra gente dar um final, os 3 filhos, né, de Henrique VIII viraram rainhas e reis, né, e rei da Inglaterra. Então, 10 dias depois da execução de Ana Bolena, o rei se casa com Jane Seymour, e a Jane Seymour é a esposa que vai dar ao Henrique VIII o tão sonhado herdeiro para ele. O rei Henrique VIII morre no ano de 1547, sobe ao trono o filho dele, Eduardo VI, que tinha na época 8, 9 anos, ele morre muito jovenzinho, com 15 anos, aí sobe ao trono a filha do Henrique VIII com Catarina de Aragão, a princesa Maria. A Maria, ela reina por 5 anos e depois sobe ao trono Elizabeth, que era filha do Henrique VIII com Ana e que governou por aproximadamente 45 anos. Uma das rainhas mais longevas, né, da Inglaterra. Isso é um dos ícones, né, da história inglesa, inclusive até na minha opinião um pouco superestimado. As pessoas falam muito de Elizabeth e se esquecem que o governo da Elizabeth é a continuação do governo da Maria I. Tá certo, mas no final das contas foi justamente a filha de Ana Bolena que foi essa rainha que por tantas décadas governou a Inglaterra. É uma das ironias da história, né? O rei Henrique VIII se casou com Ana, na esperança de que ela gerasse um herdeiro do sexo masculino, e no final
foi a filha que ela teve com ele que se mostrou uma sucessora à altura do pai. Tá certo, Renato. E o Na Trilha da História sobre o rei inglês Henrique VIII e a rainha Ana Bolena chegou ao fim. Hoje eu tive o prazer de conversar com o historiador Renato Drummond Neto, autor do livro e do site Rainhas Trágicas. Renato, muito obrigada pela entrevista. Então, o prazer foi todo meu, eu que agradeço. Agora fala para o ouvinte qual que é o site, como é que ele pode ter acesso ao livro ou ao site, dá o serviço para o ouvinte. Então, o endereço do Rainhas Trágicas é www.rainhastragicas.com e o livro, como ele foi publicado em Portugal, para quem quer comprar aqui no Brasil, eu sugiro que vá na Livraria Cultura, ou na loja física, ou então encomendando pela internet. Perfeito. Lá dá para encomendar, então. Isso. Joia. Muito obrigada, então, Renato, pela participação. Foi super bacana. Espero falar com você sobre outras rainhas em outras oportunidades. Estarei à disposição. Tá joia. E neste episódio, nós ouvimos músicas do álbum The Ballad of Anne Boleyn, a balada de Ana Bolena em português. Esse disco foi composto pela escocesa Colleen Reynolds, em homenagem à nossa personagem de hoje. Para terminar, vamos ouvir Winter Rose, Inverno Cor-de-Rosa em português. A você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Se você quiser ouvir este episódio de novo ou os programas mais antigos, acesse radios.ebc.com.br/na trilha da história. E se quiser enviar uma mensagem pra gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Ficamos então com Winter Rose. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. You love me like a winter rose, precious and unusual. Blood red petals kiss the snow, resilient to cold. While other blooms are still just buds, I am reaching for the sun. You want me like a winter rose, a bloom you've never known. You love me like a winter rose, precious and unusual. Blood red petals kiss the snow, resilient to cold. And when my petals fade their red, will you pluck my weeping head? Will you love me till the end, your only winter rose? You love me like a winter rose, precious and unusual. Blood red petals kiss the snow, resilient to cold. You love me like a winter rose, precious and unusual. Blood red petals kiss the snow, resilient to cold. Na Trilha da História.
Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. O programa de hoje contou com a locução de Gabriela Mendes. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.